tem relação com outras tradições, assim, com outros grupos tradicionais? Atualmente, assim, tipo, eles trazem referências de outras... Não, Fazem não. parte de algum maracatu, ou de algum povo, ou de alguma... Não, a maioria do grupo, não de hoje, mas bastante tempo, as pessoas são só ligadas ao deveras. E não tem, assim, politicamente, pouco envolvimento com outras discussões. O grupo, acho que hoje sim, a gente tem já, fazendo faculdade e formado, uns 4 a 5, mas a grande maioria não tem formação acadêmica de faculdade superior, no superior, e é só do grupo mesmo. Tem só esse contato com a gente. São pessoas daqui da igreja? São pessoas daqui de Brasília Teimosa. Sempre, né? Sempre daqui. Essa relação. Exato. Muito forte. Aqui em Pina, porque a gente chama aqui de Brasília Teimosa, mas aqui como vive de Pina também, então, ou seja, tem uma boa parte que vem de Pina para cá fazer lá com a gente. Mas vocês, por exemplo, tu falou que Cleonice tinha fundado o Maracatu junto com o Eudes, aqui em Brasília Teimosa. Existe ainda essa relação do Deveras com outras... O Deveras foi uma fonte não sei se chama de inspiração, mas de relação, ou de referência para a criação do Nação Herê, porque tipo, o Nação Herê foi criado comigo também, então, ou seja, isso acho que foi em 94, 93. Então, os elementos do grupo da escola, do Assis, do Deveras, foi introduzido no Nação Herê, então, ou seja, os figurinos foram meus, os primeiros figurinos, e é muito próximo do que era feito no grupo do Assis. E aí depois eu criei mais um grupo que foi o Nação do Exalá, que é um grupo de outra entidade social, que é o do Plano do Frau. E foi criado também com Luciana, que é da Escola Mangue, que também foi fundadora do Nação Herê, criou o Estrela do Mar. Então aqui a gente tem 3 grupos de maracatus infantis que tem, eu digo que são referências desse trabalho da escola, do Deveras. E aí você tem a quadrilha Lumiar também, que é a referência nossa, que foi criada a partir da gente. Até um menino do grupo que deu o nome a da Lumiar. E os trabalhos que tem com dança aqui, tem como referência pautado, tipo, tem um grupo da igreja evangélica, da igreja batista, que o professor, o diretor, foi do grupo da gente, que é Arnaldo Braços, e que também bebeu na fonte da gente. Ou seja, a maioria dos grupos criados aqui nessa redondeza tem relação com a gente. Tem como referência, tipo, é como se fosse o Bala Pular sendo visto por ele. Então, ou seja, eles copiam a coreografia, a figurino, do mesmo processo. Da gente a gente tem isso aqui. Como é isso, Nica? Porque assim, você tem no seu discurso essa relação de recriação muito clara, né? Que você trabalha com recriação dentro do grupo também, né? Com recriação. E como é então essa relação? O que vai para essas nações, né? Que tipo de informação vai para a nação? E as pessoas entendem que existe um trabalho de recriação dentro de Deveras? Vai outro tipo de informação para criar esses grupos tradicionais? Ou eles já são criados com outra perspectiva, né? Não, é discutido muito em cada entidade. Tipo, quando a gente criou o Nação Herê, eu fazia parte do Deveras e fazia parte do CEPOMA. Na época era a Escola Nova. Então, ou seja, a relação, o Nação Herê tem a proposta de tentar resgatar o maracatu tradicional, só que pautado numa nação de criança. Então, não seria uma nação religiosa, que tem nenhum segmento, mas tinha o propósito de educar as crianças, através do maracatu, de que existia uma nação, que a nação era aquele povo todo junto, e que existia religião que defendia aquele processo. Então, a gente fazia, até com o Nação Herê, fazia processo que não era obrigação que chamava, mas tipo, como a gente pautou o Nação Herê no São Cosme e Damião, então no dia de Cosme e Damião a gente dava confeito, fazia isso mais como uma relação de educação mesmo. Dizia, isso acontece nas casas de terreiro. E os maracatus de tradição têm que fazer isso porque é uma questão religiosa deles, se não fizer o maracatu não dá certo. Então, ou seja, a gente repassa isso, hoje ainda fazem isso lá, mas numa perspectiva só de educação. E aí no próprio, tipo, Nação do Exalá, ele dentro de uma entidade, que é a Turma do Frau, que é uma entidade completamente católica. São das irmãs da Igreja Católica que criaram o projeto, que eu também fiz parte da criação, que foi a Turma do Frau, mas que não tem nenhum crédito com relação à religião do candomblé. Mas a ideia era poder trazer nas crianças, como eles gostam muito da música, e tem essa referência comigo, da dança, do Deveras, então era tentar juntar isso e fazer o projeto ter uma visibilidade maior. Então nós criamos a Nação do Exalá. E a Estrela do Mar, que é com Luciana,
tem essa relação desde que ela criou, porque tipo, o CEPOMA, quando foi criado, era escola nova, foi criado por Luciana e por Piaba. Então, eles sempre usaram a arte como instrumento para alfabetizar. E aí, hoje eles são um centro de ambiental, trabalha com o mangue, mas ela não perdeu essa relação da cultura, está dentro dessa relação da cultura popular, da dança, da arte. Então, o maracatu veio também para poder potencializar isso que ela já faz. E aí associa ao plantio do mangue com o maracatu e tem essa relação do que é feito que eu acho interessante demais. Então tem isso. Só que todas essas entidades têm uma referência muito forte com o grupo da escola que hoje é Deveras. Entendeu? É como se fosse um... Tanto é que se a gente faz espetáculo aqui na comunidade, as pessoas vão ver por gostar mesmo, né? Não, tá lá em Deveras, eles param, esperam horas era para ver a gente dançar. Então essa é uma relação de respeito grande que tem. E o Deveras tem uma relação com os ciclos do ano, assim, ciclos festivos, São João, Natal, tal, vocês têm essa relação de apresentações de acordo com os ciclos ou não? Não, hoje mais não. A gente faz, tipo, hoje eu faço o espetáculo e vendo ele em qualquer ciclo. Até porque nessa relação, tipo, um espetáculo popular meu, ele tem corpo, maracatu, eu faço só adaptar, às vezes. Mas hoje não tem mais essa leitura de que, tipo, Natal tem que dançar só pastoril, não. A gente faz um todo e mistura com tudo. Mas a gente está sempre como o melhor negociador que comercializar o governo, então, seja tanto estadual como municipal, a gente vende muito trabalho para o municipal. E é o que mantém a gente. Mas já teve mais, anteriormente já teve um pouco mais assim, em relação com os ciclos, ou não também? Sempre foi uma coisa de vender um espetáculo como tudo. Já teve mais antes tinha mais. Tipo, o carnaval, só com frevo e tal, tinha isso. Hoje é mais pautado no que vende. Tipo, se no carnaval eu vendo frevo, então eu vou frevo. Mas eu já faço hoje não, já tem 5 anos a Casa da Escola, que aí eu vendo tudo. A Casa da Escola eu faço lá, aí a proposta da casa é colocar a cultura popular dentro, então eu danço cavalo marinho, danço frevo, danço maracatu, danço caboclinho, danço chachado dentro da casa, no ciclo carnavalesco. Então essa coisa já quebrou. E essa relação, né, que você está falando aí, dessa formação, que até com esses outros grupos existe, né, as nações e tal, essa formação mais cidadã e tal, isso existe dentro de Deveras? Como é que isso acontece? Existe uma discussão ou não? Vocês realmente têm uma discussão mais profissional voltada para a dança? Não, eu acho que é mais forte a relação do trabalho social. O Deveras é uma entidade que trabalha muito com a perspectiva de transformar as pessoas através da arte. Então essa é a nossa missão. Então eu acho mais forte nossa relação do social, e às vezes até do que o resultado artístico. Embora tenha um resultado artístico, tenha uma preocupação hoje, mas tipo, a grande força do Deveras é o trabalho social feito aqui. E que é referência para uma série de outros projetos. Mesmo não sendo financiado por ninguém, mas a gente consegue entender que, tipo, através da dança, que é o instrumento que a gente usa, a gente consegue trazer as pessoas para pensar o mundo. É isso que a gente faz. Você sempre teve uma discussão política muito forte, né? Você falou dos grupos que você participou, né, as atuações políticas, e teve daqui no SAI, aqui no MT, que também teve uma perspectiva política muito forte, né? Como é que é isso dentro do grupo? Fala um pouco desse processo do espetáculo daqui no SAI, e se essa discussão política acontece no grupo cotidianamente ou é específica de algum momento? O daqui no SAI foi um processo que a gente saiu de um degrau para um maior. Foi quando a gente concorreu lá para o Festival de Dança e o que a gente ia apresentar não estava dentro do formato do festival. E aí nessa discussão de brigar para estar dentro, porque a gente dizia que a cidade do Recife, a dança não é esse modelo que está aí, ainda briga até hoje. Entendeu? Tudo bem que a cidade é contemporânea, mas acho que o Festival de Dança passou por um processo que ficou quadradinho no formato que algumas pessoas acreditam que aquele é a dança de Recife. E a gente acredita que não. Mesmo mudando provavelmente, mas então assim, nessa discussão com o pessoal, eu briguei, acho que foi eu, Otacílio, para inserir o popular dentro da história. E aí não rolou. Eu sei que numa discussão mais ampla, graças a Deus a curadoria era maior, era mais acessível, era uma pessoal, mas que tinha essa veia para discutir isso. Aí propuseram essa relação de fazer essa bolsa de criação. E essa bolsa também foi o marco máximo para a gente aqui. Aí quando eu pus o espetáculo que era um popular, eu não propus o Daqui no Saio. Só que aí não passou, só que a gente já estava pensando nessa pesquisa do Daqui no Saio. Que a minha ideia era
reviver, como eu tinha feito parte do Teimosinho, grupo de teatro daqui de Barra Teimosa, e que o Teimosinho contava a história de bairro daqui, e eu fiz várias cenas com o teatro da chegada do povo, da invasão, da ocupação, do bicho de pé, várias cenas que a gente tinha, e eu queria transformar isso num processo para dança. Só que era complicado, porque uma coisa é você ver no teatro você poder falar, e na dança quem fala é o corpo, então tem essa coisa que... A gente começou a pesquisar isso em 2005, depois que eu estreiei o espetáculo popular. Aí começou a pesquisa e pensar que a ideia era não só o espetáculo com um livro que pudesse estar atualizado, onde pudesse falar Dona Maria, que veio aqui na ocupação, e minha filha que está hoje dançando. Pudesse ter esses dois mundos confrontando, vivendo essa história do Brasil Teimosa atual. Então, a ideia era criar o livro e apresentar o espetáculo. E aí, daqui no saio, trouxe toda essa bagagem de informação, porque eu comecei a colocar todo o elenco para pesquisar, todo o elenco para vivenciar. Então, ou seja, como eu era o único que tinha vivenciado as lutas dentro do grupo, então, ou seja, era impossível o espetáculo ser verdadeiro se os outros não pudessem vivenciar. Então a gente fez várias reuniões, o pessoal se dividiu em equipe de pesquisa, foi pesquisar com as pessoas mais antigas, com as entidades. A gente fez várias cenas com pessoas assistindo o ensaio da gente, pessoas antigas, para dizer, não, isso não aconteceu não, isso está errado. Então, ou seja, então foi um momento muito rico para o processo de deveras, porque aí, além de eu trazer a proposta, as pessoas do grupo, que hoje só tem acho que 4 que foi da fundação desse espetáculo, estão ainda, mas assim, o pessoal do grupo conseguiu entender o que era Brasília Teimosa e entender o que era aquele espetáculo. E poder falar da sua comunidade com mais propriedade. Então o espetáculo teve essa proposta e que para mim foi um resultado muito positivo. Aí ganhamos a Funarte, aí facilitou um monte de coisa também, porque a gente trouxe também nesse espetáculo outras figuras de fora para fazer figurino, para ter um outro olhar, Duda Maia de assessoria, então teve uma série de coisas que veio para trazer o trabalho para um patamar maior. Como essa história, essa relação com Duda Maia, como que aconteceu? Porque na proposta da Bolsa de Criação, a gente tinha uma figura que viria para assessorar. Então, a princípio, quem iria fazer era a Maria Paula. E houve alguma coisa que a Maria Paula não pôde fazer, até porque eu gosto muito do que ela faz com relação a essa junção do popular com o contemporâneo, e achava que ela tinha tudo a ver com a gente, ainda acho até hoje. Então, ou seja, aí eu optei por Maria Paula, só que ela não pôde, e aí propuseram Duda Maia. E já tinha feito um trabalho com o popular, tinha uma relação, então quando apresentaram o currículo dela, eu achei que estava massa. Então, ou seja, e Duda chegou muito aqui, com uma pessoa simples, tal, mas ela dizia, não, passa o ensaio, passava. Ela fazia, não, Mica, isso aí não me diz nada. E ia embora, então, ou seja, era um nó para a gente poder entender o que ela queria que a gente pudesse transformar, sem ela dar a receita. Então, para mim, foi muito rico esse processo com ela. Ela morava aqui em Recife? Não, Duda mora no Rio, passou aqui, acho que foi 16 dias, só para esse projeto mesmo. Pago pela prefeitura, dentro da história da bolsa que teve. Aí foi muito rico o processo com ela, e até de entender essa relação do corpo. Aí eu trouxe também, Helder Vasconcelos fez a nossa trilha sonora, então, ou seja, Helder trouxe também muita coisa pra gente, porque Helder não fez só a trilha sonora. Ele trabalhou a interpretação, ele trabalhou para poder criar, porque o espetáculo foi criado, os movimentos, e depois é que entrou a música. E a música só entrou partindo do que o elenco passava para Helder. Então foi muito bom o processo. Não teve... Foi a criação mais coletiva que eu tive, foi essa. Eu acho, até hoje. E você vê essa criação como importante dentro da trajetória do grupo? Muito, muito. Porque a gente passou a ver a dança popular com um outro olhar. Sem querer olhar como contemporânea. Entendeu que o popular, porque quando eu entrei com Cleonice, eu entendia que o popular era contemporâneo. Então isso já era divulgado aqui. Não, a dança popular é contemporânea. Esse era um discurso geral. Aí, com o passar do tempo, se criou um formato em uma leitura, em uma linguagem para a dança contemporânea. Então, o Daqui Não Saio, ele trouxe, a base dele era do popular, porque tipo, era capoeira, era o frevo, e isso que eu queria colocar no espetáculo, mas tinha os movimentos do cotidiano das pessoas. E que isso era muito contemporâneo. Só que eu não queria que o espetáculo ficasse com a cara desse movimento contemporâneo que tá aí. Então, eu achei muito interessante porque a gente conseguiu juntar sem dar essa relação, e o próprio grupo entendeu
que o corpo fala. Entendeu? Porque a gente tem uma coreografia que a gente não colocou música nenhuma. Eu disse, não, isso aí não precisa de música não. Você usa só o gesto, já diz tudo. Então, ou seja, foi muito interessante o processo para entender isso também. Porque não precisava dançar com música. Precisava só provocar nas pessoas o entendimento daquele processo. E o espetáculo daqui no Saio, quem não mora aqui, é complicado entender. Mas quem mora aqui, dos mais antigos, vê o espetáculo, se vê dentro do espetáculo. É super interessante. Conta um pouquinho essa história da ocupação do Brasil até agora. Segundo a história, alguns pescadores chegaram para cá, isso não tinha essa ponta aqui do Pina, não tinha nada, então o pessoal começou a ocupar o lado de cá e os pescadores começaram a demarcar os terrenos para a família deles, isso lá perto da Colônia Z1 no começo. E aí era um areal que ia ser construído, acho que era coisa para depósito de petróleo, coisa parecida, não sei o que seria, mas era um areal aqui para ser feito isso. E as pessoas começaram a ocupar, porque segundo houve um incêndio do outro lado e as pessoas ficaram sem ter onde morar e vieram para cá. E daí demarcaram o seu terreno, só que com o passar do tempo, a polícia veio para cá e, segundo conta, era uma história que tipo, se construía de noite e de dia a polícia derrubava. Isso é o mote que segura a história daqui não sai daqui não mentira. Quando o povo se juntou, todo mundo mesmo, disse, não, ninguém sai daqui mais não. E botou a polícia para correr. Então, foi partindo daí que a gente veio com essa história. Almoçar. Essa é a Michele Monteiro, minha parceira da casa. E cantora também, graças a Deus. Aí, na história daqui no Saio, de Presidente Moura, tem essa história da luta. Aí, como eu vivenciei aqui, e como fui do Conselho de Morador, então, ou seja, aí tiveram vários momentos, que eu digo, no bairro que foi, tipo, a luta para ficar na terra. Aí, expulsou a polícia. Mas depois, com isso, veio a luta para urbanizar a comunidade, fazer a urbanização. Aí veio o teatro que trouxe essa discussão em cada rua para dizer como é que vai ser essa urbanização. E, para isso, a gente tinha aqui, essa horta que a gente tem agora, eram palafitas. Mesmo com a ocupação já feita, mas assim, eram muitas palafitas. E que essas palafitas traziam doença de bicho, de olho, uma série de coisas. Ou seja, era um momento que as pessoas vão brigar hoje por isso, para o bicho de pé. Outro momento foi o Buraco da Velha. Hoje está aqui, mas o Yacht Club teve um tempo que ele construiu um muro, fechando a praia só para eles. E a população foi lá e derrubou o muro. Depois o Yacht colocou uma draga para tirar a terra de lá para os iates dele e jogar para cá. Então a população ficou embaixo. Na época eu estava já, eu fiquei também embaixo da draga para que não jogassem terra. Então houve vários momentos de luta que para mim foi muito rico e não digo que fácil, mas muito prazeroso fazer o espetáculo, porque eu tinha vivenciado muita história. Então acho que a história do bairro, falar dela para mim é como falar da minha vida como toda. De vivenciar isso, de estar. E até em sessão política é muito forte com isso. Porque tipo, fui parte da igreja católica, uma igreja progressista, onde o padre abria a igreja para discutir as questões da comunidade. A irmã, que é a Orieta, também tem essa relação, que puxou para a gente para discutir dentro do grupo, criou um grupo de adolescente, e a gente começou a atuar desde 16 anos, então, ou seja, eu tive uma vida muito política desde cedo. E minha família não teve. Minha mãe era contra isso, porque dizia que era subversão. Então, eu era a ovelha negra nesse sentido, de ir para os cantos, por minha conta própria, dizer, não vá não, porque isso vai dar certo não, e eu tinha que fazer e... Mas o grupo, o Deveras, tu acha que tem também essa discussão política dentro do grupo? Ou assim, eu acho que eu faço esse link com essa discussão política. Embora hoje a gente tenha, tipo, no Deveras, se não tiver um ensaio sem avaliação, o pessoal fica reclamando. Porque isso, para mim, acho que é uma parte que fica. Tipo, todo mundo tem direito a falar, todo mundo tem direito a reivindicar. Entendeu? Então, ou seja, isso faz parte dessa minha formação. E que é muito forte. Tipo, acabou o ensaio, já senta naturalmente para fazer uma roda. E quando não tem, se questiona, por que não tem avaliação hoje? E cada um quer falar, porque o outro fez isso, porque então, ou seja, cria essa relação que eu acho que fortalece. Em outras companhias, o diretor fala isso e acabou-se. A gente não, a gente tem essa relação de respeito. A minha direção, eles respeitam, mas o tempo todo no ensaio,
há uma democracia onde todo mundo pode opinar. Hoje, mais com o respeito de entender que, tipo, eu sou bailarino, então, ou seja, a direção é de Mica e ele vai fazer. Mas há essa relação de dizer, então eu vou esperar, no final eu vou meter o pau. E a relação é natural. Então eu vou falar e falo mesmo. E na relação da administração, Mica, assim, discussão de cachê, divisão de cachê, como é que acontece entre grupos? A gente passou um tempo onde eu vendia o espetáculo, o cachê chegava e a gente ia para fazer a divisão do cachê. E até discutir quanto é que vale o cachê e tal, como é que vai ser o processo. Hoje não, hoje eu faço muito por mim, mas tipo, eu continuo garantindo, dizer, olha, a gente vai dançar na prefeitura agora, então o cachê vai ser 10 mil reais. Então o valor o pessoal sabe, aí quando chega o valor, eu digo, ó, a gente gastou com isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, e ficou tanto, que aí se divide. E hoje normalmente a gente tenta pagar um cachê baseado nos cachês das outras companhias. Tipo, se a gente paga cachê, chega a 70, 80 reais. Então, ou seja, num nível que o pessoal paga fora. Às vezes pagam menos, a gente paga nessa base. Às vezes quando tem mais, paga mais. Porque quando eu vendo o espetáculo às pessoas. Então, ou seja, eu já sei quanto é o cachê de cada um. Já sei quanto vai ficar para a companhia. Que é pagar aluguel, luz, né, esses detalhes que tem. Então, a discussão não tem hoje com o coletivo, é muito partindo por mim. Eu que abro essa discussão de saber quanto foi que ganhou e quanto foi que entrou e o que foi que foi feito. Eu não nego a ninguém quanto é. Eu digo, não vou ricar porque eu nunca riquei até agora, não vou ficar rico com o deveras. Já tive chance disso, mas não é a minha ideia, nem vai ser nunca, de enricar com isso aqui. Quando eu ganhei o prêmio mesmo, o valor foi tanto, foi feito para isso, e a gente administrou junto, porque aí tinha o tesoureiro que ficava lá, o dinheiro saía e era acompanhado por todo mundo o que era gasto. Quando eu comprei o meu carro, foi o dinheiro que eu ganhei como diretor. Foi 10 mil reais, estou ganhando 10 mil reais e meu carro vai ser comprado com isso aqui. Porque a minha consultoria é garantir esse respeito e essa credibilidade. Então, ou seja, isso a gente tem garantido o tempo todo. E atualmente o grupo não tem nenhum financiamento específico? Não. Desde a época de Paulo Rui para cá, a gente não conseguiu ter não, fora os projetos que a gente conseguiu afundar. Mas, tipo, a manutenção nossa é feita através da comercialização do espetáculo. Então, ou seja, tem mês que a gente não pode nem pagar aluguel, eu tenho que tirar do meu salário para pagar aluguel. Aí depois o balé me repõe. Mas a gente não tem ninguém financiando a gente, não. Mas vocês continuam tentando financiamentos, projetos, a partir de projetos, essas coisas? Sempre eu tento, sempre faço isso. Mas até agora eu não consegui, não. Espero que a Petrobras consiga financiar a gente por um tempo. Mas eu não consegui ainda, não. E o que você entende que é o principal, assim, público, assim, do deveras? É aqui na comunidade ou festivais, assim, para onde é mais que o deveras apresenta, né? Onde é o lugar que o deveras mais... É muito diverso, Lica, a nossa plateia, porque, tipo, se a gente faz espetáculo no teatro, a gente tem um público muito daqui, local que vai da comunidade. Se for aqui no Barreto Júnior. Isso vai da mãe ao bebê que nasceu ontem e quer ver o espetáculo. E eles pagam para assistir. A gente consegue lotar a casa. Quando é fora, a gente tem uma relação que, através da quadrilha deveras, se criou um nome. Então, ou seja, o balé hoje já tem um nome mais como balé mesmo, de respeito entre as companhias mais novas. Como a gente é o mais velho na história do grupo criado, então, ou seja, as companhias mais recentes, que foram criadas há 10 anos, 5 anos, tem a gente como uma referência de trabalho sério. Então, ou seja, isso traz a plateia para a gente, uma plateia boa. E também tem um contato com as universidades, nessas relações que a gente faz de entrevista, de repasse do que a gente faz enquanto dança como inclusão social, que também traz essa plateia para assistir a gente. E nos projetos que eu participo, tipo Geraldão, que tem uma relação com o esporte lazer, Secretaria de Cultura, então essas coisas que a gente consegue fazer. E graças a Deus, nesse meu caminhar, já tem um bom tempo, então ou seja, eu criei um contato com uma série de pessoas, influentes ou não, mas que estão aí no mercado e que conhecem a gente, me conhecem e conhecem o deveras. Então, ou seja, essa relação facilita, às vezes, a comercialização. Já é o deveras de Mica, então consegue fazer. Então, ou seja, esse eixo, esse link a gente consegue fazer. Mas a plateia nossa é muito diversa. Isso vai da criancinha que faz aula com a gente e que quer ser um dia dançarino de deveras, que já está dançando hoje, ao pessoal que já dançou antes e continua assistindo. Como a quadrilha tem uma relação de mexer com muita gente que não é dançarino, então, ou seja, esse público está aí. E casaram, tem filho, então, ou seja, eles são referência pra gente. Dizer, não, o grupo lá existe, então tá, eles não dançam mais, porque não eram dançarinos, eram só amantes de quadrilha junina, mas que tem uma referência com a gente que isso
garante esse público nosso. E como é que você considera assim, o trabalho do Deveras? É um trabalho, é um grupo tradicional, de dança popular? É um grupo que faz recriação? Essa discussão própria que tem no folclore, como é que você percebe? Não, eu não considero folclórico, não. Eu sempre digo que eu tento manter dentro do Deveras a essência da tradição, ou seja, o que me dá a base para criar e recriar as coisas, o tradicional, mas eu não me considero um grupo popular, folclórico, e reproduz o que é feito, não. Mesmo na leitura do espetáculo nosso novo aqui do popular, se você assistir, ele tem a base do popular, da essência da dança, mas os movimentos têm pouco a ver com isso. Então, eu não me considero um grupo, eu me considero um grupo de dança popular, cênica. Essa leitura que a gente faz hoje, popular cênica, que a gente tenta trazer o brinquedo popular para o palco e trabalhar ele numa relação mais de uma postura, de uma interpretação. Então, nessa história, eu acho que a gente é isso. Nem quando eu dou aula, eu não consigo dar aula, você é professor de dança popular, não, eu dou aula de dança. Eu digo, trabalho o teu corpo para mexer, para movimentar, porque eu acho que a dança é movimento, ou seja, o que tu fizer no teu corpo, se for bem trabalhado, pode ser aproveitado. Eu tenho só que conhecer teu corpo e dizer, eu posso levantar o braço aqui, ali, baixar a mão, movimentar. Para mim, tudo isso são movimentos e que eu faço referência ao popular, porque eu digo, quando eu vou varrer uma casa, a mulher está varrendo a casa, então, isso são movimentos do cotidiano dela e que para mim e quando você vem agora com o brega da vida. Então, quando o brega ele é dançado naturalmente, eu acho massa. Mas quando ele reproduz um movimento que foi criado por não sei que banda, então eu já começo a cortar. Entendeu? Eu já digo, isso aí não existe porque você tem que tentar pautar na essência do que o cara criou ali na hora. Ele está fazendo e fez. Mas quando começa a ser reproduzido e tem um movimento que entra com a questão sexual, aí isso já, para mim, não é mais o popular. E pode até ser, não sei, mas para mim não é o popular, entendeu? Vira uma coisa de massa, massificação, mas como é essa relação, por exemplo? O Deveras realiza hoje em dia apresentações na rua, ou só no palco? Existe diferença de espetáculo em relação a isso? Não, tem diferença, porque no palco a gente tem toda preocupação com luz, com uma demarcação e tal. E só que os espetáculos que eu crio, normalmente eles são adaptáveis. Entendeu? Então, ou seja, o popular que a gente fez ano passado no palco, lá em Garanhuns, mas eu desci. E o elenco desceu para dançar, porque eu acho que essa é a essência que eu digo, a essência do brinquedo nosso. A coreografia rola lá, rolou. Mas a plateia tem que estar dentro do também. Então eu sobe no palco as pessoas, a gente desce. Então, esse espetáculo foi montado com o Manuel Constantino para um teatro de caixa. Mas ele é apresentado desde 2005 em diversos lugares. E quando a gente trabalha com turista, e essa bagagem que eu tive lá na França, de entender essa dança turística, de como funciona com o turista, então, para mim é muito massa, tipo, eu não consigo dançar para o turista para ele só assistir. Até porque não é natural que ele assista só. Ele quer participar, ele quer se envolver, ele quer ver praticamente o espetáculo, ver de onde é, a origem e tal, o que significa, o que é maracatuca, mas ele quer participar. Então, nessa brincadeira, a gente quando faz para os hotéis, a gente faz essa relação de interação. E aí eu levo instrumento às vezes, o pessoal toca na hora, e tem mil história. Eu sempre faço um Mateus, que não é esse Mateus caricato, com essa pintura normal, eu faço uma coisa mais de me produzir no palco, me pintando, até chegar como se fosse um mestre de cerimônia. Então tem essa história. Aí... Existe alguma relação religiosa, assim, do Deveras? Não, eu particularmente não tenho religião. Passei um tempo na Igreja Católica, mas já tem, acho que, uns 15 anos que eu me defini como sem religião. E aí, mas aí as pessoas no balé tem uns que são ligados ao candomblé. Mas isso é trazido de alguma forma? Não, só quando tem, tipo, agora no espetáculo, eu tenho um quadro que é de São João Xangô. Então o menino que é ligado ao candomblé, ele vai começar a passar os movimentos para o pessoal para perceber o que é. Então, ou seja, é só usado nesse processo. Mas quanto a religião, não. Tipo, a bandeira de São João, o que se tem de religioso é mais a relação do resgate da tradição. Tipo, porque em Recife, a gente foi o primeiro grupo a fazer a bandeira de São João aqui na cidade, junto com o Marcelo Varela. Então, ou seja, desde 91, acho que a gente começou a fazer, e a gente continua até hoje. Mas é mais para uma relação de resgate da tradição, mas não tem esse formatinho muito
preocupação, como tem o Biracê com a bandeira dele, que ele tem toda uma relação religiosa. E Rita, já teve alguma relação assim de incômodo em relação ao movimento? Porque às vezes acontece, né, nos grupos tradicionais, não, esse movimento fui eu que criei, alguém criou e tal, uma relação de plágio, né, nesse sentido ou não? Assim, você considera assim, que o trabalho da Veras ele influencia também outras pessoas, isso é tranquilo para você? Não, eu considero que influencia muita gente. Tipo, uma coisa forte pra gente, eu sou jurado da Globo já tem um tempo, né? Então, ou seja, e você consegue ver o que você criou nas quadrilhas, isso depois de 20 anos. Entendeu? Então, ou seja, e aí quando vem, tipo, ano passado a gente viu uma quadrilha de Atraquejo, que acho que é de São Lourenço, é do interiorzinho daqui. E ela trouxe o que eu faço no espetáculo hoje e que eu criei há 10 anos atrás. Então, ou seja, uns bonecos que vem trazendo e tal. Então, ou seja, quando eu vi a quadrilha, eu disse, não, essa quadrilha, ou eles viram o trabalho da gente, ou aquele, porque eu não consigo... Quando a cópia é feita, ela é muito igualzinha. Mas quando a criação acontece, porque, tipo, eu raramente vou ver as coisas para criar. E depois que eu crio, eu sempre percebo que alguém já fez alguma coisa parecida. Então, para mim, essa relação, eu não considero esse tipo. Eu sei que a gente é referência. Alguns grupos aqui realmente copiaram o nosso trabalho. Mas alguns grupos deram uma outra criação ao que a gente fez, às vezes melhor do que a nossa. Então, eu acho que essa coisa da cópia, eu não considero nada. De que referência a gente é, bastante, para muita gente aqui. Tipo, a menina que a gente está aqui na casa do Ministério Monteiro, eu vi pela primeira vez ela cantando numa quadrilha junina. Isso tempo. Eu disse, menina, vem cantar. E trouxe ela para um grupo que eu tinha de música no Sepoma, que era uma banda o pessoal da nacionalidade tinha crescido já, e eu queria que alguém cantasse. Então, ou seja, trouxe o Ministério Monteiro para cantar. E de lá para cá, ela criou a carreira de cantora. E canta hoje nas noites. E ela disse, ela nunca nega a referência dela. Eu disse, não, foi Mica que me descobriu na quadrilha, porque ela cantava muito bem. E era isso em 91, acho que foi isso. Então, ou seja, essa relação existe ainda hoje. E ela faz show com a gente também, às vezes, ao vivo. Você falou anteriormente de Maria Paula, né? Que você vê, eu acho que Maria Paula tem tudo a ver com o trabalho da gente. Existe algum outro grupo, assim, que você perceba que tem afinidade, que tem identificação, seja aqui, seja em outro lugar, né? Eu acho que não na leitura, na linguagem da dança, do movimento, mas eu acho que Mônica Lira tem muito a ver com a gente, no que ela faz. Eu digo mais comigo, de tentar juntar o pessoal, de provocar uma discussão, de tentar formar o pessoal, para não só subir no palco e dançar. Eu acho que o experimental tem isso. Até que a gente já fez uma parceria aqui, eu já trouxe o projeto para cá, a gente fez, e eu percebo que o experimental tem muito a ver com a gente, não na leitura da dança. E também o próprio Magemolê, do Arte Negra, com Gilson, tem a ver também com a gente. E as diversas quadrilhas que existem, tipo Lumiar, Tradição, Origem, tem esse formato de pensar não só no ciclo junino. Eles trabalham o ano inteiro pensando nas pessoas que estão lá, que estão se formando. Então tem essa relação de entender. Vai dançar, vou não porque eu não tenho dinheiro não. Então vem, a gente paga e tu dança. Então eu acho que a gente tem essa relação de proximidade com esse povo. Que são algumas quadrilhas, não são todas. Matuta, Lumiar, acho que são as quadrilhas que são referências. Raio de Sol, que é uma quadrilha que tem muito a ver com a gente também. Que tem essa leitura de que o social faz parte desse trabalho plástico bonito que tem, que é produzido por eles. Esse é o que motiva a tua criação, amiga, até hoje, essa relação social, tem outras questões que motivam também esse trabalho de criação com a arte? Eu gosto muito de mexer com as pessoas. Então, eu consigo encontrar na dança esse espaço e nas pessoas que se deixam ser mexidas por mim, enquanto estou dançando, para poder eu falar o que eu quero. E às vezes o que eu não quero também. Então, acho que a dança, para mim, tem essa relação de poder juntar o que eu faço na minha prática, no meu dia a dia, e ser apresentado para as pessoas. Então, para mim, eu acho que é parte eu não consigo criar sem esse entendimento não, desse social, dessa relação do dia a dia, de como lidar contigo, lidar com ela, de falar. Então, para mim, tudo isso faz parte do produto do meu trabalho. Tanto é que eu não sou um diretor de carrasco. Eu sou tão bom que às vezes
o espetáculo está montado, quando eu venho definir o elenco, já é a véspera do espetáculo, porque para mim as pessoas, não, tem que dar chance, vai fazendo, e o pessoal, o próprio elenco cobra, poxa, Mica, corta logo, tem que cortar. Mas essa relação para mim, eu acho que cortar e excluir não está no meu mapa, para mim é incluir. Então a exclusão tem que ser feita partindo da tua compreensão, de que, poxa, não estou chegando lá. Aí tu vem falar comigo, você tá, tudo bem, então você pode fazer isso, você pode ajudar em outro lugar, você pode carregar o figurino, você pode... Então, isso às vezes atrapalha um pouco o resultado final, mas para mim faz parte da minha relação de como criar, de como produzir. Não sei se eu te respondi por completo, porque eu misturo, mas a história é essa. É essa complexidade que faz o resultado da minha criação. E assim, eu adoro muito criar, não sou muito de ver muitas coisas de dança, de espetáculo, eu não vou muito a teatro para ver, então eu vou criando das coisas que eu acho que é possível fazer. E às vezes são absurdas. Na Deveras eu criava coisa que era... Eu queria fazer um figurino barato, então eu ia buscar coisa que fosse garrafa, PET, que fosse aquela esteira de plástico, que pudesse baratear o custo para não deixar as pessoas fora. Porque vinha entendendo na sarra porque eu não tinha dinheiro, então não, um custo é barato. Aí é o que eu faço hoje, ainda hoje. E sempre conto com as pessoas que estão comigo. Tipo, a mudança aqui a gente vai mudar. Então, eu tenho um carro hoje, já ajuda, mas eu tenho uma série de pessoas que estão no meu pé diariamente. E aí facilita, porque aí tem a relação de trabalhar. E eu sempre digo todo canto que eu vou, a nossa relação só é duradoura porque a gente não faz só o ensaio do balé. A gente ensaia terça, quarta e quinta, a gente sai para beber junto, a gente liga para o outro, ó, vem cá, a gente vai descer para onde? Ou seja, naturalmente a gente está sempre junto, quase que diariamente, além do trabalho que a gente faz. Na hora do trabalho não é o trabalho, você vai lá, vai trabalhar, vai ganhar seu cachê para isso. Mas quando sai do trabalho, a gente tem um contato diário. De um na casa do outro, de se conversar, estou assim. Então, essa coisa acho que fortalece até a criação nossa no trabalho. E chega até hoje, aos 33 anos do trabalho, senão não tinha existido não. Acho que a gente passou muitos atropelos para chegar ao que é hoje. E entender esse processo. É isso mesmo. Só isso. Então, é só isso, né?